Eu comecei a ter uma certa notoriedade nas redes sociais quando eu percebi que existia uma certa doutrinação nas escolas que inclusive estava tentando sequestrar os meus filhos. A partir daí eu comecei a gravar certos vídeos para alertar os pais que eles deveriam prestar bastante atenção no conteúdo ao qual os nossos filhos são expostos. E aí eu via que as plataformas estavam derrubando esses vídeos onde eu mostrava que a doutrinação acontecia. Eu fazia gráficos, eu pegava estudos mostrando que os professores, militantes travestidos de professores, deturpavam certos números, criavam narrativas para direcionar os nossos filhos para um lado do espectro político e ideológico. E aí eles vieram para cima de mim, começou o processo. E vinha um processo atrás de processo, e juiz mandando derrubar conteúdo, onde eu simplesmente nem falava o nome de professores, nem falava o nome das escolas, só falava que o conteúdo estava sendo passado de forma equivocada, propositalmente. E aí eu comecei a falar de outras coisas, e eu vi a perseguição vindo, né? Eu vi que, realmente, se você se atreve a verbalizar um posicionamento que é contrário ao que enfraquece o posicionamento deles, o sistema vem com tudo pra cima da gente. E aí eu percebi que a liberdade de expressão é fundamental para uma democracia, mas o que a gente não sabia, e talvez tenha sido a nossa ingenuidade, é que a gente achava que certos direitos e liberdades conquistadas ao longo da humanidade, da história da humanidade, eram perenes, né? Seriam eternos. Na verdade, é uma luta constante para a manutenção desses direitos, dessas liberdades, que é o que a gente está vivendo agora no Brasil e no mundo inteiro, na verdade. Uma pesquisa do Atlas Intel recente mostra que 47% da população brasileira acredita que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Então nós temos aí metade, ou provavelmente a essa altura do campeonato, mais da metade da população de um país acreditando que eles vivem em uma ditadura. Se democracia é a vontade da maioria, ou a percepção da maioria, então o Brasil, democraticamente, é uma ditadura. Outra pesquisa recente mostra que 61% da população tem medo de expressar seus pensamentos e suas opiniões nas redes sociais. O sentimento medo é um sentimento preponderante, dominante em qualquer ditadura. E quando você fala que 61% da população tem medo, bom, então, com certeza, soma isso à pesquisa de 47% acreditar que a gente vive numa ditadura. Então, com certeza, o Brasil hoje não tem liberdade de expressão. Há um consórcio, né? Na verdade, eu colocaria um terceiro fator aí nesse consórcio, que é a extrema imprensa. Nós temos o judiciário, o governo e a extrema imprensa se unindo contra o povo. E basicamente criminalizando qualquer indivíduo que se atreva a não ajoelhar, a não ceder ao discurso desse consórcio que nós temos hoje. Quando se tinha o monopólio da opinião pública através da extrema imprensa, que foi ideologicamente sequestrada por causa das faculdades de jornalismo, né, que hoje em dia, na verdade, virou uma fábrica de militância, nós vivíamos naquela suposta harmonia. Todos pensavam da mesma forma, o arco-íris cruzava o céu azul, o Brasil era um país maravilhoso, não havia polarização. Ou seja, todos pensavam igual, e quando todos pensam igual, você sabe, né? Não tem ninguém pensando. Quando veio a internet começou a dar voz para as pessoas comuns, e quando você fala uma coisa que tem o peso da verdade em si, por mais que você esteja segurando um celular lá nos confins do Amazonas, do Acre, do Rio Grande do Sul, a verdade ela propaga como fogo no capim seco. Então a internet ela serviu de conduíte para que pessoas comuns pudessem falar com milhões de pessoas, alcançando mais pessoas do que William Bonner, Fátima Bernardes, ou a Globo faria ou a CNN. Aí o consórcio agora reagiu para acabar com isso. Porque a verbalização, a voz do indivíduo tendo força, abalou a estrutura de poder de tal forma que nós conseguimos eleger Bolsonaro em 2018, mesmo o sistema inteiro indo contra ele. Então nós temos uma reorganização dos blocos aí se juntando, né, desse sistema para impedir que a voz do indivíduo tenha significância, tenha relevância no tabuleiro, né, na atmosfera política brasileira. Então assim, eu sofri na pele já essa censura várias vezes, já tive meu perfil do Instagram derrubado, depois devolveram, aí já não foi tão estatal, aí é a questão do sequestro ideológico dentro dessas empresas, né? Mas eu já sofri na pele inúmeras vezes, e processos, e ordem de retirada de conteúdo, mas a gente vai seguindo adiante, né? Olha, nós temos uma missão, entregar um mundo melhor que a gente recebeu para os nossos filhos. E se nós estamos vendo agora o que eles estão fazendo com direitos e garantias fundamentais, liberdade de expressão, se a gente não reverter esse processo, que mundo eles vão receber? Então é uma missão de vida, mas a gente tem que começar a batalha, a gente tem que fazer a curva de inflexão para que a próxima geração possa trabalhar num ambiente não tão hostil quanto o que a gente trabalha agora e sem tantos ataques e perseguições como nós sofremos agora. Se você fala algo que o Alexandre de Moraes não gosta, ou que agora até o Paulo Pimenta que está disputando com o Alexandre de Moraes, né, quem vai sentar no pico da montanha ditatorial, você é anulado do debate político. Hoje é muito pior do que no período que eles falam que foi o período mais sombrio da história brasileira. Hoje você tem muito mais pessoas sendo censuradas
sendo que naquela época eram alguns artistas e alguns jornalistas. Hoje são vários artistas, jornalistas e pessoas comuns. Mas assim, são dezenas de milhões de pessoas que a gente alcança. Mais pessoas que a CNN. É isso que a internet deu, que eles não conseguem aceitar. Você não controla milhares de pessoas que com um celular vai lá e fala com 20, 30 milhões de pessoas por mês. E isso que eu falo, que abalou a estrutura de poder. Essas nossas delegações, essas viagens que a gente fez para fora, colocou o Brasil no centro da discussão do ataque à liberdade de expressão no mundo inteiro. O barulho que a gente fez foi tão alto que hoje o Brasil se tornou o foco de tudo isso. E graças a um trabalho de vários parlamentares, de jornalistas, de pessoas comuns que começaram a viajar, ir para fora e falar com lideranças internacionais. Então, se a gente puder fazer alguma coisa agora é não parar, não retroceder, não ceder nem um centímetro. O que a gente está colocando em jogo, o que está em jogo agora, não é a sua liberdade de expressão, é a liberdade de expressão dos seus filhos, dos seus netos. Se você não tem liberdade de expressão, você não consegue defender nenhuma outra liberdade. Você não consegue defender nenhum outro direito. Por isso que, na minha opinião, liberdade de expressão é a principal e fundamental garantia, né, de que a democracia possa existir. Caiu sobre os nossos ombros esse fardo de sermos os guerreiros da liberdade, os guerreiros da nossa verdadeira independência. Teremos uma história para contar para os nossos netos. Eu espero que seja com um final feliz.